Olá pessoal, essa é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina Banco de Dados, e o tema dessa videoaula é SQL Parte 3, que vai englobar inserção, atualização e remoção de dados. Bom, agora que nós temos uma base boa da linguagem SQL, desde como nós fazemos seleções, né, até quando nós precisamos realizar algumas operações um pouco diferentes, utilizando as funções de agregação que nós vimos na última videoaula. Nós estamos caminhando aqui para a reta final da linguagem SQL. Tá? Os últimos três itens que nós vamos aprender nessa videoaula dizem respeito em como nós vamos inserir uma nova informação no banco de dados, como nós vamos alterar uma informação existente e como nós vamos apagar, remover uma informação do banco de dados. Para isso, nós utilizaremos uma sintaxe muito parecida com o que nós já conhecemos, tá? Através do select, porém com as suas particularidades. A primeira coisa que nós iremos ver é como nós vamos inserir uma nova informação, tá? Através do comando insert. Para inserir um dado em uma relação, ou seja, uma tabela, ou especificamos uma tupla para ser inserida, ou escrevemos uma consulta cujo resultado seja um conjunto de tuplas a serem inseridas. Ou seja, ou você simplesmente realiza o comando informando como vai ser exatamente esse novo registro que nós vamos inserir, ou nós podemos fazer uma seleção no banco de dados e, com base na resposta, ou seja, nos registros que nós vamos obter, nós podemos pegar esses registros e inserir em outra tabela, certo? Ou na mesma tabela, enfim. Vai ficar mais fácil quando nós vermos um exemplo, certo? Obviamente, os valores dos atributos para tuplas inseridas precisam ser membros do mesmo domínio do atributo. Ou seja, se você tem um campo com valor inteiro, a informação que você deve guardar deve ser inteira, certo? Da mesma forma, se você tem um tipo char, varchar, data, hora, a sua informação tem que ser de acordo com o domínio, ou seja, com o tipo do campo, certo? Você não pode tentar guardar, por exemplo, um valor de hora em um campo de data. Tem que respeitar todas essas informações, todas essas restrições, tá? Qual que é a sintaxe? A sintaxe é a seguinte: temos aqui as palavras-chave, palavras reservadas insert, into e a palavra values, então como é que fica? Insert into tabela, ou seja, insira dentro da tabela e aí entre parênteses você passa a lista de campos que você vai dizer qual informação vai ser inserida, tá? Quais campos você vai querer guardar a informação. Imagine que você tem uma tabela aqui com 3 campos, tá? Campo 1, campo 2 e campo 3. Depois você coloca values e entre parênteses coloca os 3 valores que esses campos vão receber. Ou seja, o campo 1 vai receber valor 1, o campo 2 valor 2 e o campo 3 valor 3. Tá? Existem outras formas de você fazer, principalmente omitindo esses campos aqui. Mas por enquanto, como a gente está começando ainda nesse conceito de SQL, recomendo que vocês utilizem sempre essa sintaxe aqui. Mesmo porque fica fácil de você saber sempre quais informações vão ser armazenadas em quais campos, tá? Imagine que você vai parar de trabalhar nesse banco de dados por alguns meses, por exemplo, e aí quando você voltar a mexer nele, simplesmente, se você não mostrar os campos aqui, você vai ter que ir lá no banco de dados olhar e relembrar quais são os campos na ordem certa. Aqui não, aqui fica mais fácil de você olhar isso aqui daqui a um mês, 2 meses, um ano, você vai saber que esse valor é desse campo, esse valor é desse campo, então vai evitar confusão, certo? Vamos ver um exemplo. Suponha que desejamos inserir um novo depósito de Fernanda, o código dela é 5, tá? Cujo valor seja R$ 1.200, na conta 100 da agência de código 2. Para isso fazemos o seguinte comando, ou seja, a nossa cliente é a Fernanda
tá? Código 5. Nós queremos inserir o valor 1.200 na conta dela, e a conta dela é a conta número 100, e a agência número 2. Bom, a tabela depósitos tem os seguintes campos: código agência, número conta, código cliente e o saldo, certo? Então nós queremos guardar no código da agência, número 2, que foi informado aqui, ó. No número da conta, vai ser a conta 100. O código do cliente vai ser o 5, também foi informado. E finalmente o valor do saldo, 1.200, certo? Então é bem simples, você sabendo o que você quer inserir, basta você colocar na mesma ordem que você informar aqui em cima, e esse valor vai ser armazenado. Vamos testar? Bom, vamos dar uma olhadinha antes aqui nos depósitos, tá? Vamos lá olhar. Nós temos aqui 80 registros, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos inserir então aquela informação. Insert into depósitos. Ou seja, eu vou inserir a informação na tabela depósitos e a ordem dos campos vai ser código AG, número cont, que é o número da conta, né? Código CLI, que é o número do cliente, e finalmente o saldo, que é o valor de depósito. Tudo isso separado por vírgula entre parênteses, tá? Depois nós colocamos a palavra reservada values para informar quais são os valores que nós vamos inserir agora. Bom, o código da agência, nós vimos lá, é o número 2. O número da conta é o número 100. O código do cliente é o 5. E o valor do depósito, 1.200. Como esses campos são inteiro, inteiro, inteiro e flutuante, real, quer dizer, nós não precisamos colocar aspas, tá? Porém, se nós quiséssemos colocar um campo do tipo texto aqui, por exemplo, o nome de alguém, teríamos que colocar entre aspas, certo? Então, colocaríamos aqui, ó, Maria entre aspas, tá? Igualzinho vocês fazem com variáveis. Então, vamos testar isso aqui, ó. O código da agência vai ser 2, o número da conta vai ser 100, o código do cliente 5 e o saldo 1.200. Vamos lá? Digitei errado aqui, código CLI, tá? Código. Vamos lá. Beleza, uma linha inserida com sucesso. Vamos procurar aquela linha agora. Ó, repara que agora temos 31 registros. 81, desculpa. Vamos olhar a última página aqui. Tá lá. Acabamos de inserir esse registro aqui, ó. O código da agência é o número 2, o código do cliente é o 5, né? O número da conta é 100 e o valor é 1.200. Certo? Então é bem simples. A outra forma que eu falei para vocês agora há pouco você pode montar uma inserção de acordo com uma seleção, ou seja, você faz uma consulta e de acordo com o resultado dessa consulta, você pode inserir em outro lugar. Vamos fazer esse exemplo aqui? Podemos querer também inserir tuplas baseadas no resultado de uma consulta. Suponha que desejemos inserir todos os clientes que possuem empréstimo na agência 12, na relação depósitos, com um saldo de R$200. Ou seja, eu quero pegar todo mundo que tem um empréstimo na agência 12 e transformar esse empréstimo em um depósito. Ou seja, eu vou pegar o código do cliente, eu vou pegar o código da agência, eu vou pegar o número da conta e vou inserir um valor de R$200. Como que eu faço isso? Insert into depósitos, ou seja, eu vou inserir na tabela depósitos nos campos nessa ordem: código agência, número conta, código cliente e saldo. Repara que eu tenho aqui 4 informações, certo? Então o meu select tem que também possuir 4 informações,
certo? E essas informações aqui têm que ser compatíveis. Por exemplo, aqui é um valor inteiro, então aqui também tem que ser um valor inteiro. Valor inteiro, valor inteiro, valor inteiro, valor inteiro. Número real, certo? Se eu tentasse colocar aqui um texto, por exemplo, ele não aceitaria. Por quê? Porque o saldo é um valor real. Então ele está esperando um número. Se eu passar um texto, ele vai dar um erro, certo? Então, recapitulando, eu vou informar 4 campos para mim inserir aqui e eu vou fazer uma seleção de 4 valores, tá? Então eu vou selecionar o código da agência, o número do empréstimo, o código do cliente e o valor 200. Aqui eu posso colocar um texto puro, tá, gente? É um valor fixo, por exemplo. Então está aqui 200. Eu não preciso fazer que isso aqui seja um campo da tabela empréstimos, não. Eu posso colocar um valor fixo também, tá? Então vamos lá, ó, eu vou selecionar isso aqui da tabela empréstimos e a condição, o código tem que ser igual a 12, tá? Aqui eu coloquei errado, não é um ponto não, tá? É um espaço, tá, gente? Vamos testar lá então? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou fazer só a seleção, só pra gente... Não, antes disso, vamos olhar quantos depósitos eu tenho. 81, né? Como nós vimos agora há pouco. Vamos fazer a nossa seleção. Select, código AG, número, empréstimo, código cliente e quantia. De onde? Da tabela empréstimos. Qual a condição? O código da agência tem que ser o 12. Vou copiar isso aqui, tá? Para ficar mais fácil. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, vamos selecionar todas as informações. Vou colocar 200 aqui. Vamos selecionar todas essas informações da tabela empréstimos, tá? Desde que o código da agência seja 12. Vamos lá. Tá lá. Ele me retorna 2 registros. Ó, os dois são da agência 12. O número do empréstimo é 1 e o outro é 47. O código do cliente é 32 e o outro é 54. Ambos com 200, né? Então, a minha seleção ela vai ter 2 registros. Então, se eu quiser inserir isso aqui, eu vou inserir 2 registros, certo? Vamos lá? Lembra que nós tínhamos 81, né? Então agora a gente vai ficar com 83. Insert into. Bom, eu vou inserir na tabela depósitos os campos. Código AG, número conta, código CLI, saldo. Então, vou colocar aqui minha seleção, ou seja, ele vai me retornar 2 registros, nós já vimos agora há pouco, e ele vai pegar os 2 registros e inserir na tabela depósitos, fazendo cada campo correspondente. Ó. Aqui vai colocar aqui, esse valor vai colocar aqui, esse valor vai colocar aqui, e esse valor vai colocar aqui. Vamos testar? Duas linhas inseridas com sucesso. Ou seja, tá lá, 83. Vamos ver nossas duas linhas resultantes. Vamos lá para o finalzinho. Tá lá, nossas duas linhas que nós acabamos de selecionar na tabela empréstimo e automaticamente inserir na tabela depósitos. Certo? Viram aí como é útil isso aqui, né, para você cruzar dados. Imagine que você quer selecionar todo mundo que está devendo, colocar numa outra tabela para mandar um e-mail. Você pode fazer isso facilmente, utilizando um insert e um select. Ok? E agora alterar. Em certas situações, podemos desejar mudar valores em tuplas. Nesse caso, o comando update deve ser aplicado. Como que funciona o comando update? Update tabela set.
campo 1 igual ao novo valor 1, campo 2 igual ao novo valor 2, where condição. Ou seja, update em inglês quer dizer atualizar, né? Então você vai atualizar determinada tabela. Você vai falar o nome da tabela aqui. E aí você vai definir no set aqui quais serão os novos valores. Ou seja, vamos supor que o campo 1 estava valendo valor 1. Agora ele vai valer o quê? O novo valor 1. Então se o campo estava valendo 10, agora ele pode valer 20, por exemplo. E você pode alterar vários campos ao mesmo tempo, ou somente um, tá? Então o campo 1 agora vai valer o novo valor 1, o campo 2 vai valer o novo valor 2. Então você pode alterar todos os valores de todos os campos que você quiser ao mesmo tempo, tá? Desde que ele satisfaça essa condição, ou seja, o where condição. Como que isso fica na prática? Suponha que todas as contas com saldo superior a 10.000 recebam um aumento de 6% e as demais de 5%. Ou seja, toda conta que for maior que 10.000, o saldo, eu vou receber um aumento de 6%. As que não forem, vão receber de 5%. Então vamos lá. Nós vamos atualizar a tabela de depósitos e definir o valor do saldo para saldo vezes 1.06. Bom, saldo vezes 1.06 é a mesma coisa que você acrescer 6% nesse valor, tá? E a condição, o saldo tem que ser maior que 10.000. Vamos testar isso aqui? Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Eu não sei se no exemplo que eu disponibilizei para vocês, se tem alguma conta maior que 10.000. Realmente não tem não. Será que 5.000 tem? Também não. Eu acho que 4.000 tem. Também não. Ó, 3.000 tem bastante, 19. Então vamos alterar, vamos fazer para 3.000, tá? Vamos lá. Vamos atualizar a tabela depósitos. E vamos definir o nosso valor saldo, que não importa o valor dele, mas a partir de agora ele vai valer ele mesmo, vezes 1.06. Isso aqui, gente, é mais ou menos isso, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se você tem 100, tá? E multiplica por 1.06, você está pegando o total mais 6%, ó. Então, R$ 106, tá? E qual que é a condição? A minha condição é que o meu saldo tem que ser maior que 3.000. Ou seja, ele vai atualizar todos os depósitos onde meu campo saldo vai valer ele mesmo acrescido de 6%, mas somente para os saldos que forem maiores que 3.000. Ou seja, se o saldo for 2.000, 2.900, 1.000, ele não vai alterar não, ok? Vamos lá. 19 linhas afetadas. Tá? Então se a gente for olhar lá o nosso saldo, todos os saldos que eram maior que 3.000 tiveram um acréscimo de 6%. Ok? E por último, o remover. O remover é muito parecido com o update. O comando delete é usado para remover tuplas em uma dada relação. Lembre-se que só podemos remover tuplas inteiras, não podemos remover valores apenas em atributos particulares. Ou seja, você vai remover sempre a linha inteira, tá? Você nunca vai apagar só duas colunas ou uma coluna, é sempre a linha inteira. Qual que é a sintaxe? Delete from tabela where condição, ou seja, remova da tabela X onde essa condição for verdadeira, tá? Gente, muito importante, tá? Nunca, nunca mesmo esqueçam
de colocar a condição, where condição. Porque se você colocar só delete from tabela, você vai apagar a tabela inteira. Ou seja, não vai ter condição nenhuma, certo? Se você tiver lá 1000 registros, você vai apagar os 1000. Isso é muito perigoso. Então lembre-se sempre de sempre colocar o where, tá? Vamos para um exemplo? Remover todos os empréstimos com valor menor que R$ 450. Então vamos lá, ó. Delete from empréstimos, ou seja, apague da tabela empréstimos quando a condição de quantia for menor que 450. Ou seja, vai pagar todo mundo onde a quantia for menor que 450. Vamos testar? Primeiro vamos selecionar todos os nossos registros, tá? From depósitos where saldo for menor que 450. Só para nós vermos quantos saldos nós temos menor que 450. Temos 6 no total, tá? Temos 6, né? Vamos olhar lá. Então nós temos aqui, ó, 83 registros, né? Se nós tirarmos 6, nós vamos ficar com 77. Então depois que nós removermos todos aqueles registros menores que 450, nós ficaremos com 77 registros. Se tudo der certo, né? Mas vai dar. Então, ó, delete da tabela depósitos where saldo menor que 450. Ou seja, apague todos os depósitos onde o saldo for menor que 450. Vamos testar? Ele vai confirmar, né, se você quer realmente fazer isso. Tá lá, 6 linhas excluídas. Vamos ver agora quanto nós temos. 77. Tá? Então apagou todos os depósitos menores que 450. Só para mostrar o quão perigoso é você esquecer o where, olha o que acontece se eu fizer isso. Delete from depósitos. Ou seja, se eu esquecer de colocar o where, como eu falei para vocês, olha o que acontece. 77 linhas excluídas. Ou seja, se eu for olhar lá, eu acabei de limpar meu banco de dados. Tá? Então tome muito cuidado. Numa brincadeira dessa aqui, você pode acabar com todas as informações do seu banco de dados. Beleza? Bom, terminamos aqui mais essa videoaula. Essa foi a última etapa, tá, da linguagem SQL. Espero que vocês tenham aproveitado aí e agregado mais conhecimento nos estudos de vocês. Mais uma vez eu digo, leia todo o capítulo da apostila, tá? Tem muito mais exemplos lá. Isso aqui é só uma ideia geral, ok? Então, tira um tempinho, lê a apostila, testa os outros exemplos, tá? Faça mesmo na prática, instala o Champ aí no seu computador, resolva os exercícios testando SQL mesmo, que você vai ver que banco de dados é uma matéria legal, tá? Você pode ver que é bastante prática, principalmente essa parte do SQL, e ela é muito importante mesmo, tá? Hoje em dia, com a quantidade de informação que nós temos que gerenciar no nosso dia a dia, ok? Então, bons estudos e até a próxima.